Ela nasce sem emoções porque tem a magia de sangue mais poderosa do Império. Uma garota testemunha um assassinato e de repente é vista como culpada por não sentir emoções, sendo incriminada e chamada de bruxa assassina. Ela foge e se esconde nos esgotos, virando a criminosa mais procurada do Império graças à sua magia de sangue. Um dia, ela morre pelas mãos de seu próprio pai, e de alguma forma, ela reencarna com 15 anos de novo. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Minha Garotinha Maligna, e espero que aproveite. A história começa com seu pai se perguntando se as coisas teriam sido diferentes se ela não tivesse vindo ao mundo. O homem franziu a testa para seu próprio sangue, e repetia que se Ho tivesse morrido naquela época, ele teria sido apenas um homem miserável que perdeu sua esposa e filha. As mãos do pai tremiam, e a ponta de sua espada encarava Ho. Agora, os dois se tornaram monstros. O homem pergunta se Ho está satisfeita, mas a menina pergunta ao pai o que é estar satisfeita, porque ela nunca conheceu a sensação. Na verdade, ela não conhece nenhuma emoção. Mesmo se casando com um homem que nunca conheceu, ouvindo rumores de sua infidelidade ou presa em uma masmorra pela suspeita de assassinar a amante de seu marido, ela sempre esteve bem. Ela lidou com todas essas adversidades, mas ainda não acreditava que tinha motivo para ser punida por um crime que não cometeu. Ela queria viver, então ela escapou apenas para viver, matando seus perseguidores apenas para sobreviver. Mas a partir daí, todos a chamaram de a pior bruxa, a assassina Ho. O pai confessa que é culpa sua que sua filha virou, como se fosse um castigo por seus pecados. Mas Ho continua olhando para seu pai fraco, e responde que é hora de acabar com tudo. Ela sabe que o homem à sua frente não pode derrotá-la, ele é fraco e patético demais. Enquanto ele avança, ela continua parada, se perguntando se o homem que cria suas memórias ou se são suas memórias que criam o homem. Um pai que chama sua filha de monstro. Ela olhou para a cena sem expressão, pensando que se até a pessoa mais próxima lhe chamava de monstro, talvez fosse verdade. Ela estava cansada de tudo, e pensando bem, não seria tão ruim morrer pelas mãos de seu pai que lhe odiava. Era um final muito adequado na verdade, e assim, no ano 548 do calendário imperial, seus olhos se fecharam para sempre. Ao menos foi isso que a menina pensou, porque no segundo seguinte ela acordou, se perguntando se ainda estava viva. Ela parece confusa, e sabe que seu pai não é o tipo de homem que cura feridas e coloca pessoas na cama. As mãos de Ho tremiam, então ela se levanta da cama e pergunta o que aconteceu. Ela decide se acalmar e pensar. Então ela passa pelo espelho e vê seu reflexo, percebendo que se parecia bem mais jovem. Na verdade, esse espelho quebrou quando ela tinha 17 anos, percebendo que agora está num corpo mais jovem. Ho não podia acreditar que isso estava acontecendo, mas seus pensamentos são interrompidos pelo som de um servo entrando. Ho olha ao redor, e vê uma empregada com lágrimas nos olhos, sem acreditar que sua senhora finalmente acordou. Ela lembra que essa garota era sua criada pessoal, e Betty chora sem parar, contando que estava muito assustada desde que Ho caiu da escada. A garota parece confusa, e fala em voz alta como Betty também parece mais nova. Betty fica surpresa e pergunta o que ela quer dizer, mas Ho admite que não está brincando. Então, ela pergunta diretamente a Betty quantos anos ela tem agora. Betty fica confusa, mas responde que tem 18 anos. Ho pergunta quantos anos ela tem, e Betty responde à sua senhora que ela celebrou seu aniversário de 15 anos alguns dias atrás, perguntando o que está acontecendo com sua senhora. Ho começa a entender a situação, e tem mais uma dúvida, perguntando em que ano estão. Ela percebe que é o ano de 533 no calendário imperial, então aparentemente ela voltou no passado. Ho fala para Betty que bateu a cabeça quando caiu da escada, por isso sua memória está um pouco confusa. Betty pede à senhora para segui-la, e passa a mostrar o lugar à sua senhora. Ho não achou que Betty acreditaria nela há 10 minutos atrás, quando pediu para ela lhe mostrar a casa, e até está surpresa com a inocência dela. A empregada mostra a galeria, perguntando a Ho se ela gostaria de entrar lá, afinal, Ho costumava ir à galeria às vezes, e talvez esse lugar possa renovar um pouco sua memória. Betty parece feliz quando Ho concorda, e ela percebe que esqueceu de como costumava ir à galeria antes de partir. Ho imagina que talvez ela gostava de olhar para sua mãe, com cabelos loiros como a lua. Mas de repente, as jovens são interrompidas pela voz de um homem, e Betty cumprimenta o jovem Sr. Leston. Um sentimento estranho surge em Ho, enquanto ela se lembra de sua vida passada, quando ela o matou. Ele olha para Ho e pergunta o que ela está fazendo. A garota olha para seu irmão sem saber o que dizer, mas resolve falar que queria olhar para o retrato de sua mãe. Leston ficou em silêncio por um momento, mas decidiu se virar para que as damas não vissem seu rosto, dizendo a Ho para ir embora, já que seria melhor ela não ser vista por seu pai. Betty parece nervosa por Ho se encontrar com Leston, enquanto a garota pensava em como ele não gosta dela. Ho se lembra que Leston é o homem que apontou sua espada para ela. Ele foi treinado em esgrima desde cedo, sendo seu único irmão. Ho se lembra de sua infância, quando ele apontou o dedo e lhe acusou de matar sua mãe, se recusando a ser seu irmão.
Hall pensa na relação deles, mas ainda acha interessante, imaginando que Leston tenha ido lá para ver o retrato de sua mãe, e notando que até um homem frio consegue sentir falta daqueles que morreram. A noite chega, e Hall passou o dia todo se perguntando por que isso aconteceu com ela. Existem muitas pessoas no mundo que gostariam de voltar no tempo, mas ela nunca desejou algo assim, e não acreditava em contos de fadas onde era possível reverter as coisas. Hall se pergunta se ela terá que viver tudo de novo, imaginando que ela tem que passar por toda a sua miséria de novo, achando tudo isso ridículo. No dia seguinte, Hall recebe uma carta, e ela examina cuidadosamente. Beth explica à sua senhora que aquele é um convite, e apesar de Hall não frequentar eventos sociais com frequência, ela ainda precisa ir às vezes, já que é a única senhora da casa Chloe. Hall percebe que o convite é do Conde Lishar, lembrando que ela e Leston dividiam os eventos sociais entre eles. Ela não voltou ao passado há tempo suficiente para querer sair e socializar com as pessoas, mas aparentemente não tem escolha já que é uma obrigação. Beth interrompe os pensamentos de sua senhora para falar alguma coisa, mas foge nervosa assim que Hall se vira. Depois disso, Beth continuou a se comportar de um jeito estranho, evitando olhar para Hall para não chamar sua atenção. Hall não conseguia entender por que Beth lhe olhava por trás quase chorando, então ela se aproxima de Beth para perguntar se ela está escondendo algo. Beth tem medo de responder, mas Hall diz que tudo ficará bem, e pede para ela não ter medo. Beth acha que a memória de Hall não está muito normal, então talvez ela devesse descansar por um tempo, adiando os jantares sociais por enquanto. Hall não sabe o que Beth está escondendo, mas garante que vai poder descansar depois de ouvir ela. Beth continua nervosa, e declara que talvez Hall não se lembre, mas depois de seu aniversário de 15 anos, o Duque Marcos arranjou um noivado para ela. Hall até tinha esquecido que esses eventos estavam acontecendo, mas ela não parecia preocupada. Beth continua, sem entender como um noivado poderia ser arranjado sem que os noivos se vissem primeiro. Olhando para o rosto angustiado de Beth, Hall percebeu que seus problemas estavam se acumulando por anos, e a levou a um final triste. Beth conta que o nome de seu marido é Kenneth Rodrigues, o homem a quem Hall ficou noiva aos 15 anos e se casou aos 18. Foi difícil para ela se lembrar do rosto dele, já que ela nunca tinha visto eles antes do casamento. Ela pensa que se tivesse mostrado seu desagrado com o noivado ou pelo menos tivesse feito amizade com Kenneth, talvez seu futuro mudasse e as coisas seriam melhores. Ela desviou o olhar, notando como tudo estava igual a antes. Hall garante a Beth que não é nada demais, já que os casamentos arranjados são comuns. Ela diz a Beth que é melhor lhe preparar para o baile e lhe trazer uma faca. Beth fica surpresa com o pedido de sua senhora, mas decide concordar e seguir suas instruções. Hall percebe que tudo deu certo, e agora ela finalmente pode ir até a estante, onde ela guardava seu diário de quando tinha 14 anos. A fonte da magia é sangue, e o jeito básico de usar é escrever usando sangue. Quando ela aprendeu a usar a magia, ela começou a escrever esse diário para não se esquecer. Então a garota pegou uma faca e cortou a ponta do dedo. Como ela tinha voltado no tempo, talvez tivesse algumas anormalidades. Ela levou seu dedo até o livro e colocou a parte ensanguentada nas páginas. Ele perguntou qual era o seu nome, e a garota se lembrou do rosto de seu irmão exigindo que ela fosse para o seu quarto. Ela pensa no seu rosto frio, e decide falar a palavra gelo. De repente a magia é ativada e o livro brilha, enquanto Hall observa os vapores de gelo cercando o livro, sentindo o frio da magia. A característica da magia de Roy é poder mudar as propriedades dos objetos. Ela coloca o livro de volta antes que alguém notasse o que ela estava fazendo. Sua magia é mais como adicionar uma característica especial, como adicionar gelo ao livro, ao invés de mudar o objeto completamente. Essa magia não dura muito tempo, e depois o livro deixa de ser gelado. Então Hall percebe que nada mudou, não notando nada de errado com seu poder. Beth estava arrumando Hall quando percebe alguém se aproximando, e se pergunta quem poderia ser. Leston entra no quarto, olhando para sua irmã arrumada e com um rosto confiante. A garota pergunta a seu irmão o que aconteceu e por que ele veio vê-la. Ele tinha ouvido sobre o convite do Conde Lishar, e fala que tem um motivo pessoal para estar naquela reunião, então pede a Hall para lhe entregar o convite. Hall acha que teria sido melhor se ele tivesse vindo antes dela começar a se arrumar, já que já gastou tempo e energia demais, então quer saber o motivo de seu irmão. Leston avisa que não pode contar, então ela decide que nesse caso não lhe dará o convite. Beth interrompe a conversa, e sugere a eles para irem ao evento juntos, já que são irmão e irmã. Eles se olharam preocupados, mas no fim, os dois vão juntos ao baile. Eles entraram no salão, até que Hall decide andar um pouco, já que não havia nada que ela quisesse fazer. Hall estava passeando pelo jardim noturno, perto do grande salão, quando de repente ela nota um movimento na sua frente. Ela volta sua atenção para a sombra atrás dela, e viu o que parecia ser uma segunda garota empurrando sua amiga no lago. Hall não conseguia entender como isso poderia ter acontecido, mas parece que ela testemunhou um assassinato. Ela lembra que muitas pessoas a viram sair no jardim, então pode muito bem se tornar uma suspeita.
Ela não quer ser acusada de ser uma assassina de novo, então ela decide usar sua magia, mordendo a ponta de seu dedo com os dentes. Ela se aproxima do lago e mergulha o dedo na água, pronunciando seu feitiço em voz alta. Água, seu nome agora é ar. Seu sangue é fonte de magia, e começa a mudar as propriedades do lago. A garota acabou de voltar, e ela não quer ser chamada de assassina tão cedo. Então Ho pula na água, conseguindo respirar graças à sua magia. Ela consegue ver o que parecia ser uma menina, que estava afundando no fundo do lago profundo. Ela decide nadar até o fundo, se perguntando se a jovem está bem, mas então nota que seus olhos estão fechados e sua respiração está fraca, tendo perdido sua consciência. Ela pensa que não é grande coisa salvar a garota, já que poderia ter matado e salvado com a mesma facilidade. Quando Ho estava puxando a garota para a margem, ela percebeu que estava pesada, notando como a força de uma garota de 15 anos ainda é muito pequena. Quando Ho nota que está perto da margem, ela se surpreende que sua magia já está se desgastando, e lembra que 5 anos atrás sua magia era bem mais fraca. Ela vê que seu vestido está enrolado, o que também não é a melhor coisa que poderia acontecer a ela. Ela pergunta se esse é o fim, e se ela renasceu só para terminar sua vida miserável assim. Mas então, Ho vê alguém estendendo a mão para ela. Um homem aperta firme seus pulsos e a puxa para fora da água. Ele pergunta a Ho se a garota está bem, e ela tosse a água de seus pulmões. Ela admite que está bem, se sentindo aliviada. Um jovem de olhos amarelos e cabelos loiros sorri para ela, notando como ela salvou Cecília. Ho pergunta quem é Cecília, e ele fala que é a garota que Ho tirou da água. Ho pergunta se ela é Cecília Lixar, o que o jovem cavalheiro responde que sim. Ela se lembra de que Cecília é quem se casará com Leston em alguns anos, e aparentemente eles se casaram por amor, o que era muito incomum. Leston estava caminhando pelo jardim, quando viu o que estava acontecendo e ficou completamente surpreso. Ele notou a situação, olhando confuso para sua irmã e as pessoas ao seu redor. O rapaz que ajudou ela a sair pergunta se Ho conhece Leston, então Ho admite que na verdade ele é seu irmão. O rapaz parece surpreso, mas nota que ele não perguntou o nome dela. Então, ele se inclina sobre ela e pergunta seu nome. Quando Ho fala seu nome, ele se apresenta dizendo que seu nome é Arthur Lobar. A garota vê a palma do rapaz, e se pergunta se ele é um mago. Mas Arthur pede a Ho para esperar um pouco enquanto ativa algum feitiço. Ho percebe que ele é mesmo Arthur, o outro mago famoso, mas por motivos completamente diferentes do dela. Enquanto ela era famosa por ser a bruxa mais terrível, sendo odiada pelo mundo inteiro, Arthur era o melhor dos magos e adorado por todos. Ela nunca havia ouvido nenhum rumor negativo sobre Arthur, com eles sendo completamente diferentes. Ho percebe Arthur usando sua magia, e de repente seu corpo sente calor, percebendo que suas roupas estão secas. Ela agradece a ele por sua ajuda, e já que fez seu trabalho, é hora dela partir, sugerindo para ele secar as roupas da senhorita Cecília também. De repente eles são interrompidos por Cecília, que finalmente acorda, e a garota agradece a Ho por salvá-la. Ela se apresenta e admite que lhe deve a vida, dizendo que na próxima vez ela convidará para sua propriedade. A garota caminha até Ho e pega sua mão, confessando que está muito grata pela ajuda, a considerando uma garota corajosa. Ho não sabe o que dizer nessa situação, já que essa é a primeira vez que isso acontece com ela. Ela olha para Leston atrás dela e desvia o olhar, dizendo que não tem motivos para agradecer. Mais tarde, Beth diz a Ho que ela teve um dia difícil e deve descansar o máximo possível. De repente alguém bate na porta, enquanto Beth se pergunta quem poderia ser a essa hora. Ho se levanta e decide abrir a porta, mas Beth aconselha ela a não sair vestida desse jeito. Ho ignora e sai mesmo assim, perguntando o que havia de errado. Acontece que era seu irmão mais velho Leston, e ele se desculpa pela hora, mas avisa que queria agradecê-la. Ho se pergunta se seu irmão frio realmente queria agradecê-la. Ela está surpresa, e Leston que está grato porque ela salvou Cecília. Mas Ho não entende por que seu irmão deveria agradecê-la, já que ele não precisava fazer isso. Ho parece confusa, então ela pergunta se Leston já está comprometido com Cecília ou se eles estão namorando. Talvez Leston já tenha confessado seus sentimentos, mas ele nega todas essas suposições. A garota fica surpresa, pois em resumo, não tem nada entre os dois além de um amor não correspondido. Leston parece frustrado, então pede que ela aceite isso como um pedido de desculpas se ela não quiser aceitar agradecimentos. Mas Ho pergunta por que ele está se desculpando. Leston explica que ele foi ver se Cecília estava bem antes de ver sua própria irmã, então ele não deveria ter negligenciado ela desse jeito. Mas Ho garante que Leston não precisa se preocupar com isso, já que ela ficou feliz com o passeio de volta sozinha. Ho não sabe o que é uma família de verdade, mas ela já ouviu falar sobre. Uma família de verdade é sobre lembranças positivas e carinhosas um do outro. Leston e o Duque tinham um bom relacionamento, já que ele estava orgulhoso de seu filho como herdeiro. Mas ainda havia um abismo entre seu pai e ela, por isso que eles dois podem ser considerados uma família, enquanto ela é sempre marginalizada, e nada além de seu sangue os une.
Leston fica um pouco surpreso com a resposta fria de sua irmã mais nova, mas a garota continua, dizendo que eles raramente se veem e nunca tiveram uma conversa sincera. Então ela não tem emoções positivas, muito pelo contrário. Por isso ele não precisa se preocupar, perguntando se alguma vez eles já foram uma família. Leston ficou paralisado, incapaz de responder às palavras de sua irmã enquanto Howe fechava as portas. Depois, ela pergunta por que Beth está olhando para ela de forma tão estranha. Sua criada parece preocupada com o que ouviu, mas então conta que sua senhora recebeu um convite da propriedade do Conde Lishar. Howe fica surpresa, perguntando se ela realmente tem que ir. Ela está desanimada, mas Beth responde que aquela é uma ótima chance de fazer amigos. Howe coloca o envelope na mesa e explica que ela não precisa de amigos, mas Beth garante a sua senhora que todos precisam de amigos, carregando várias maquiagens. A garota diz que não se importa, mas Beth pede para Howe não falar assim, já que ela deveria expandir um pouco seu círculo social. Howe mostra incerteza ao assistir Beth maquiá-la. Depois de um tempo, Howe é recebida na mansão dos Lishar. A garota cumprimenta as pessoas que a receberam, e vemos uma empregada pedindo a Howe para esperar um pouco, pois sua senhora logo virá. Howe notou uma bela mesa de guloseimas posta no jardim, com deliciosos doces bolos e pastéis. Depois de um tempo, a senhora Cecília aparece com os dois garotos, dizendo que é um prazer ver a senhora Howe. Então Arthur se aproxima, apontando como não se veem desde que a senhorita Cecília caiu na água. Cecília interrompe a conversa e diz que está muito feliz por Howe ter aceitado seu convite, se apresentando adequadamente. Cecília pede a Howe para chamá-la pelo primeiro nome, e pede a ela tomar um assento à mesa, mas antes apresenta seu irmão gêmeo, Noel Lishar. Cecília dá um tapa em Noel, dizendo com um sorriso que seu irmão é um pouco arisco, enquanto ele pede para Howe chamá-lo de Noel. Howe observa curiosa essas interações deles, e se pergunta se esse é o tipo de relacionamento que Beth estava falando. Quando a festa do chá começa, Cecília pergunta à sua nova amiga quantos anos ela tem, e Howe informa que tem apenas 15 anos. Cecília conta que eles são um pouco mais velhos, então Arthur entra na conversa e diz que todos eles têm 18 anos e são amigos desde a infância. Cecília brinca, dizendo que na verdade eles têm cuidado de Arthur desde criança, apesar dele não achar as piadas dela muito engraçadas. Howe observa cuidadosamente a comunicação deles, tentando entender o que é ser amigos. Mas a heroína não percebe nada de especial nisso, e não está interessada em ser amiga de ninguém. Howe decide que agora que estão um pouco quietos, ela pode perguntar o que tem pensado. Ela pergunta a Cecília se ela lhe convidou para perguntar algo, como quem foi o criminoso que empurrou ela na água naquele dia. Cecília diz surpresa que Howe adivinhou, e pergunta se ela realmente viu quem tinha feito aquilo. Howe pensa um pouco, mas diz que estava muito escuro no jardim naquela noite, então ela não conseguiu ver o rosto da pessoa. Mas sabe que ele tinha cabelos laranjas ou castanhos e estava usando um vestido. A garota se aproximou de Cecília por trás, a empurrou e fugiu depressa, mas sabe que tem muitas pessoas que se encaixam nessa descrição, o que é ruim. Ela pergunta o que Cecília estava fazendo lá naquela noite, então Cecília contou que alguém tinha lhe passado um bilhete, e pensou que Arthur ou Noel que tinham lhe chamado. Arthur sugere que o chefe da família Lishar que procure o culpado, mas Cecília responde que não quer fazer alarde ou causar problemas para seus pais. Além disso, o criminoso pode fugir se os mais velhos intervirem. Arthur avisa que desse jeito Cecília está se usando como isca, o que poderia ser perigoso. Mas ela acha que ficará bem, já que ele e Noel estão com ela. Howe se pergunta por que ela está nesse lugar, e ela observava atentamente a outra garota, não entendendo por que ela estava contando isso a ela, já que elas só se viram 2 vezes. Então Cecília se desculpa com Howe, pois eles estavam envolvidos demais em suas próprias conversas, e conta que gostaria de ter uma conversa mais próxima com ela. Cecília avisa que não convidou Howe por conta própria, mas sim Arthur. Arthur se volta para Howe, e diz que além do problema com o criminoso, ele queria ver e conversar um pouco com ela. Howe fica surpresa ao saber disso, mas Arthur se ilumina com um sorriso brilhante, e responde que está muito interessado nela como pessoa. Howe não parece entusiasmada, mas fica surpresa que alguém tenha se interessado nela como pessoa. Então, Arthur pergunta diretamente se ela é uma maga. Arthur aponta que Howe tem 15 anos e é bem menor que Cecília, mas naquela situação, ela ainda conseguiu puxá-la para fora da água com Cecília inconsciente, mesmo com um pesado vestido molhado. Howe pergunta a Arthur se essa é a única razão para supor que ela tem magia. Arthur fala que também ficou curioso sobre como Leston correu primeiro em direção a Cecília naquele dia, e principalmente notando como ela ficou calma com isso. Howe pergunta a Arthur onde ele queria chegar, e ele responde que parece que Howe não sabe muito sobre os magos. Noel fala que magos são bem respeitados entre os aristocratas, e não entende por que Howe está escondendo suas habilidades. A garota olha para Noel e responde que não é bem assim, e fala que não sabe muito sobre magos. Cecília aponta que os magos são raros e especiais, e quando eles aparecem em eventos sociais, eles imediatamente se tornam o centro das atenções, apontando que todos estavam falando sobre Arthur durante a festa.
A garota pergunta a Cecília o que tudo isso tem a ver, então Arthur assume a iniciativa e começa a falar, mas então ele nota Beth esperando por Roy, e pergunta se aquela não era sua empregada pessoal. Roy responde que parece que Beth esperou demais, e avisa que é hora dela ir. Cecília acha uma pena, e diz a Roy para visitá-los a qualquer momento, avisando que sua casa ficaria feliz em receber sua salvadora. Cecília avisa que irá acompanhá-la, e de repente Arthur diz que irá junto, enquanto Noel se pergunta por que Arthur está fazendo isso. Arthur sabe que Roy é uma maga e nota como ela é jovem, então acha que deveria ser amigo dela, afinal essa é uma das obrigações que ele tem. Arthur acena para Roy que já está entrando na carruagem e pede para ela esperar. Beth fica surpresa e pergunta a Roy quem é o jovem, o que Roy responde que é Arthur. Beth parece chocada, percebendo que Arthur é o herdeiro do Duque de Lobar, além de também ser um mago. Roy fica surpresa por ela o conhecer, mas então a empregada avisa que o menino é muito famoso, e ela ouviu dizer que apesar de sua idade, ele é um mago bastante habilidoso. Roy diz que não está interessado em nada disso, e pede a Beth para ir para casa o mais rápido possível. Enquanto a garota entra na carruagem, Arthur grita e pede a Roy para esperá-lo, avisando que tinha algo a dizer a ela. Roy fica curiosa, e pede a Beth para esperá-la na carruagem. Os dois ficaram sozinhos, e Roy pede para Arthur falar. Ele diz que alguém que conhece magos é capaz de reconhecê-los à primeira vista. A garota se pergunta como, e Arthur pergunta de volta se ela nunca se sentiu diferente dos outros, como por exemplo não conseguir entender as outras pessoas. Arthur explica que enquanto outros choram ou ficam com raiva, Roy não se importa ou ela não entende por que os outros podem odiar ou ficar com raiva. Ela admite que sempre foi assim, e Arthur explica que é assim que os magos são. Eles têm grande poder, mas em troca são privados de suas emoções. Eles aprendem a mostrar sentimentos com o tempo, como se a humanidade crescesse lentamente dentro deles. Roy então pergunta se Arthur já foi assim, enquanto ele explica que sim, já que é natural, e apenas começou a entender um pouco emoções com 12 anos. Magos que ainda não aprenderam a sentir são chamados de jovens pelos experientes, e normalmente eles são apresentados a um mago mais experiente que os ensina a cultivar emoções. Arthur explica que Roy também precisa de um professor, mas Roy diz que não está interessada, pois costuma aprender tudo sozinha. Ela agradece a Arthur por lhe contar essas coisas, mas responde que está bem, e não poderia suportar ser rejeitada por todos se tivesse sentimentos. Arthur fica surpreso com essas palavras, e não esperava que a vida dela fosse tão ruim. Mas ainda assim, ele decide fazer outra tentativa. O homem sugere que talvez eles pudessem apenas se tornar amigos. A garota se pergunta se ela realmente precisa de amigos, já que ainda não entende o significado dessa palavra. Mas Arthur garante que ser capaz de experimentar diferentes emoções ajudará ela a lidar com as dificuldades da vida. Algum tempo depois, quando Roy já estava em sua propriedade, Beth veio até a senhora dizendo que ela tinha uma nova carta, e perguntou se Roy finalmente tinha feito amigos. Mas Roy continuava fria e distante, respondendo a Beth que ela não tinha amigos. Beth pede a Roy para não ser tímida, já que é normal receber correspondência de amigos. Roy percebe que é de Arthur, dizendo que ele virá buscar ela. A garota não entende como ele pode ser tão impudente, notando como teve o azar de entrar em contato com pessoas irritantes, e se arrependendo de não deixar Cecília se afogar. A garota se lembra das palavras de Arthur se oferecendo para ser seu amigo. Ela pensa no conceito de amigos, pessoas que estão sempre felizes em estar uma com a outra e compartilhar experiências. Roy não sabe se Arthur estava dizendo a verdade que ela não consegue reconhecer sentimentos por uma maga, mas não pode simplesmente confiar em alguém mais que sua própria experiência de vida. Ela se lembra que em sua vida passada, ela garota era uma maga muito perigosa, e tinha o maior preço pela sua cabeça no Império, então sabe que quando seus supostos amigos e conhecidos descobrirem quem Roy realmente é, eles a desprezarão assim como antes. Beth pergunta se ela irá ao encontro, mas Roy responde firmemente que não quererá lugar nenhum, então ficará em casa e descansará como antes. Mas depois de um tempo, uma carruagem chega à propriedade. Cecília cumprimenta sua amiga com alegria. Roy parece surpresa, enquanto Cecília pergunta se Arthur lhe avisou. Roy diz que recebeu uma carta pela manhã, e mostra o curto bilhete para ela. Mas Cecília não está muito feliz, notando que Arthur não explicou nada. Cecília tenta explicar, comentando que a grande recepção do baile começa hoje. Roy se pergunta o que é isso, e Cecília percebe que ela não se interessa em eventos sociais, já que o grande baile é o maior baile realizado no Palácio Imperial, que depois se transforma em um festival no centro da cidade em que toda a aristocracia se reúne. Cecília explica que hoje é o primeiro dia do festival, então ela pede a Roy para ir com eles. Mas Roy responde friamente que não quer ir a lugar nenhum, então ficará em casa e passará tempo consigo mesma. Depois de um tempo vemos Roy no festival com Cecília. Ela se pergunta por que concordou com isso, com Cecília perguntando se o lugar não é bonito, e avisa que será ainda melhor à noite. Depois de um tempo, elas encontraram os rapazes, Arthur e Noel.
Cecília estava muito brava com Arthur porque ele não explicou nada a Ro, mas Arthur explica que não importava, já que Cecília ainda seria capaz de levar Ro com ela, dizendo que estava convencido de suas habilidades. Ro percebe que as roupas de Noel são estranhas, mas ela já as viu em algum lugar antes. Noel explica que é um traje de cavaleiro, e haverá muitas pessoas na festa esta noite, então ele estará responsável pela segurança. Cecília pergunta por que Noel não está em serviço nesse momento. Noel responde que por enquanto tem algum tempo livre, e está aguardando ordens do chefe da ordem que lhe dirá quando serão suas rondas. Noel sugere que talvez o chefe da ordem esteja bebendo em algum lugar agora, lembrando que é um homem bastante ocioso e difícil de lidar. Mesmo assim ele pode aproveitar a festa com seus amigos graças a ele, e isso é o mais importante. Os amigos caminham entre uma multidão barulhenta, e Cecília pergunta aos rapazes se eles estão gostando do evento. É a maior festa do Império e muitos comerciantes de outros países vêm aqui, mas Ro não se sente muito bem, e não entende por que eles acham que esse barulho e multidões de pessoas podem ser divertidos. Arthur percebe que a jovem maga está com um problema com suas emoções. Em certo momento, os rapazes veem uma fila, e se perguntam por que as pessoas estão alinhadas. Cecília explica que parece que elas querem comprar mochi de morango, e pergunta se seus amigos não querem experimentar esse prato delicioso. Ro responde que não quer nada, mas Cecília diz que é uma sobremesa oriental com morangos por dentro, perguntando se os rapazes não querem experimentar uma sobremesa tão deliciosa e exótica. Cecília fica bem animada, e pede que os rapazes esperem um pouco enquanto vai comprá-la. Ela também pede a Arthur para levar Ro até a ponte central, onde se encontrarão em seguida, enquanto chama Noel para ajudá-la com a sobremesa. Ro se pergunta por que ela está fazendo isso, então Arthur sorri e diz que Cecília parece se importar muito com ela. Mas a garota não entende porque Cecília quer cuidar dela, já que não são nada uma para a outra, enquanto Arthur acha difícil explicar à jovem maga o que é emoção. Eles continuam andando, até que Ro nota um ferreiro vendendo suas facas e adagas em uma das barracas. Arthur se pergunta se Ro realmente se interessa por facas, e ela diz que precisa de uma faca para usar sua magia. Arthur pergunta se isso significa que a faca é um ingrediente para a magia de Ro. A garota está dando a moeda ao comerciante, dizendo para ele que é tipo isso. Arthur nota que é a primeira vez que ouve falar de usar facas em feitiços, e explica que a magia dele usa pedras preciosas, sendo a magia mineral, e normalmente usa luvas com joias para facilitar seus feitiços. Ro imagina que deve ser muito caro, o que Arthur confirma, e conta que se não fosse nobre, ele poderia ter vivido toda a sua vida sem ser capaz de usar magia, já que para ele essas pedras são descartáveis. Ro começa a pensar que no seu caso, sua vida que é descartável, mas acha que está tudo bem se as doses não forem letais. Então, ela fala em voz alta que nesse caso sua magia é até barata. Arthur não entendeu muito bem, mas Ro não pretende explicar ou repetir, dizendo que não quer perder tempo e se vira, exigindo que eles continuem com seus negócios. Arthur tem a sensação de que a conversa deles foi interrompida de repente. Ele sabe que os jovens magos são muito difíceis de lidar, mas Ro é muito mais difícil que um jovem mago médio. Mesmo entre magos ela parece especial, além de ser uma autodidata, que nem mesmo teve um professor enquanto escondia suas habilidades. A maioria dos magos aprende a emoção de seus pais. Primeiro, eles aprendem sentimentos humanos básicos, como medo da morte, moral ética, empatia e amor. Eles podem se adaptar à sociedade e aprender a usar seus poderes, até que geralmente aos 12 anos de idade, esses jovens já são vistos como qualquer pessoa normal. Arthur olha triste para Ro enquanto ela se afasta, notando que é como se ela não tivesse percorrido o caminho de amor e cuidado de seus pais. Mesmo com ela salvando Cecília e seu comportamento não ser tão fora do normal, apenas olhando para ela andando pela rua ele nota sua sensação de isolamento, como se ela fosse hostil a qualquer um que quisesse chegar perto. Ele está preocupado com Ro, pois sabe que magos que não aprendem a sentir são facilmente capazes de machucar pessoa, e não são queridos pelas pessoas ao seu redor, começando a destruir tudo em seu caminho. Ro tem apenas 15 anos, então por enquanto ela é apenas uma criança que precisa de proteção. Arthur pede para segurarem as mãos, já que pode ser perigoso de se perder em uma multidão assim. Mas Ro explica que pode andar sozinha e não precisa da ajuda de ninguém. Arthur explica que está preocupado com ela se perdendo, mas Ro avisa que não precisa ser tratada como uma criança. Em algum momento, Arthur percebe que a garota desapareceu na multidão, e não consegue mais encontrá-la. Arthur suspira frustrado, lembrando que ao caminhar com uma criança pequena você deve sempre segurar sua mão, mesmo que ela não queira. Do outro lado, Ro se sente estranha e percebe que está perdida. Ela acha terrível que disse há 30 segundos atrás que não se perdia, e agora não consegue descobrir onde está. Mas no fim, seu orgulho faz ela dizer que não está perdida, mas Arthur quem a perdeu. Ro caminha sozinha, procurando por alguém conhecido, quando de repente ela começa a sentir uma sensação familiar. Ela percebe que agora está naquele mesmo beco, enquanto um homem sai de uma casa e grita para capturarem alguém. Ele procura onde o rato insolente fugiu enquanto Ro passa por lá. Em 3 anos esse lugar se tornaria o esconderijo dela.
Ho lembra como estava se escondendo e tentando sobreviver no lixo, entre os ratos sujos como ela. A garota estava com fome e frio, enquanto o ar estava úmido e fedorento. Mas esse beco sujo e escuro era onde ela se escondia das pessoas mais, o único lugar seguro para Ho naquela época. Agora, ela continua se sentindo desconfortável nesse lugar, e não quer estar aqui. De repente, Ho é abordada por alguns homens, dizendo que é incomum ver uma garota rica em uma rua tão escura, enquanto ela suspira lembrando que nessas ruas sempre há pessoas desagradáveis para importunar. Então um dos homens pergunta se a garotinha brigou com sua mãe, enquanto o outro pergunta se ela brigou com seu namorado. Mas Ho não percebe suas intenções, e responde honestamente que simplesmente estava perdida. Os homens falam que é uma pena, mas dizem que Ho deveria saber o que acontece com aqueles que se perdem nesses lugares assustadores. O homem se aproxima de Ho e diz que coisas engraçadas acontecem com as pobres ovelhas que saltam da cerca. Mas Ho avisa ao homem que é melhor não tocá-la, pensando em como já está cansada de ser vista como uma garotinha fraca. Os bandidos reagem a esses comentários de Ho com risadas, dizendo que estão começando a ficar com medo. Ho percebe que parecer jovem faz a pessoa ser considerada uma presa fácil, então ela sempre se torna um alvo, e por isso teve que lidar com todos os tipos de vilões no seu passado. Ela está farta de todo esse negócio de ratos, e diz que eles parecem ser muito estúpidos por não entenderem o aviso. Então um deles se aproxima dela e pega a garota pelas roupas. Mas Ho exige uma última vez que não a toquem ou verão quem é a presa. O homem parece confuso e sente que algo está errado, quando de repente, é tarde demais. Do outro lado, um dos comerciantes expulsa seu visitante indesejado, perguntando o que tem de errado com a patrulha ultimamente, mas o homem foge dizendo para ele lidar com aquilo sozinho. Ele percebe que tem muitos arruaceiros no bairro, quando de repente, o homem ouve uma conversa em um corredor abaixo, e um dos homens grita, perguntando para a garota se ela cortou seu braço. O homem percebe que a garota está com problemas e decide ajudá-la, saltando em direção a eles para salvar Ho. Ele dá um soco no primeiro, e pergunta aos outros o que é essa confusão durante o festival. Um dos bandidos pergunta quem era esse cara e por que está se metendo nos seus assuntos. Ele diz que é o vice-comandante da Ordem Noturna, mas os criminosos não acreditam nele, vendo suas roupas simples. O homem tenta encontrar seus documentos nos bolsos e diz que provará que é uma pessoa muito importante, mas nesse momento, o homem que foi atingido por ele se levanta do chão, mostrando uma faca ensanguentada. Afinal, se ele é mesmo o vice-líder da Ordem, então o homem vai poder ajudar a garantir que tenha um bom tempo de descanso, mas ele é interrompido pelo grito alegre do sujeito, que tira um cartão com o símbolo da Ordem. Ele exige que os bandidos olhem com atenção, porque no cartão há 2 espadas, e ele é de fato o vice-capitão da Ordem. Os bandidos ficam assustados e dizem que conhecem muito bem como são os documentos da Ordem, então decidem fugir do local, enquanto um deles grita que eles se verão de novo e se vingarão pela mão cortada. Ho percebe que esses bandidos tiveram sorte, pois mais um pouco ela teria matado todos com sua magia. O vice-capitão da Ordem pergunta a Ho se ela está ferida, pois essa rua é perigosa demais para se caminhar sozinha, mas Ho se afasta dele e diz que ele não precisava ter interferido, pois o perigo era mais para aqueles caras que para ela. Então, Ho pensa bem e percebe que eles levaram a faca que tinha acabado de comprar. O cara diz que é loucura e como Ho pretendia enfrentar 3 homens adultos. Ho explica que ela apenas queria retribuir o mal com o mal, mas o cara interferiu, e foi por isso que não funcionou. Ele não consegue entender como essa garotinha é tão cruel, mas no meio dessa confusão, o que mais preocupa Ho é a perda de sua faca. Ele avisa que o costume é simplesmente agradecer pela ajuda, e acaricia a cabeça de Ho a chamando de garotinha. Ho remove a mão de Kennis imediatamente, e pergunta como ele ousa chamá-la de bebê. Ela olha ameaçadoramente para ele, quando de repente Ho se surpreende, notando que ela já viu isso antes. Kennis olha para ela com alegria, e não entende o que fez de errado ao chamar uma garotinha de garotinha. Ho olha para Kennis, que tenta explicar algo a ela. Ela não entende por que o encontrou de novo, e não entende por que ela o encontrou mais cedo dessa vez. Ho olha desconfiada para o rosto de Kennis, mas ele pede a ela para ouvi-lo, e não consegue entender por que a garota está olhando para ele de forma tão ameaçadora. Ele sabe que é bonito, mas não tanto assim. Ho tenta justificar e diz que está apenas surpresa com o rosto feliz dele. Ela se lembra bem dele de sua vida passada. A garota estava em um funeral, enquanto Kennis estava perto do túmulo de alguém importante para ele. Então, Kennis pediu a Ho para ouvi-lo. Ele olhou para Ho com um olhar cansado e olhos negros e disse que a odiava mais que tudo no mundo. Ho respondeu friamente, falando que se Kennis quisesse um divórcio, ele poderia seguir em frente, já que ela não se importava. É tudo que Ho se lembra, como seu rosto sombrio nunca expressou nada de bom. Kennis atira de seus pensamentos e pergunta se Ho realmente gostava dele, avisando que isso não é certo porque a garota ainda é uma garotinha e ele já é um adulto. Ho percebe que esse homem ainda não sabe sobre ela, então apenas desvia o olhar e explica que queria encontrar seus amigos na praça central, mas se perdeu, perguntando se ele sabe para onde ir. Kennis responde a Ho sorrindo, comentando que aparentemente não era necessário salvá-la, mas era necessário guiá-la.
Ele ri de Ho de novo e pede à senhora para segui-lo, garantindo que ele mostrará tudo. Quando eles chegam ao local onde começa a praça central, Keynes explica que a praça começa logo depois da próxima esquina. Ho percebe que isso é verdade, e que seu conhecido deve estar esperando naquele lugar. Quando os dois dobram a esquina, eles veem Arthur. Keynes pergunta a Ho se ele é o conhecido dela, notando que a palavra amigos na verdade significava namorado. Keynes explica que se for o namorado dela tudo bem, mas aconselha ela não ficar fora até tarde, dizendo que ela deveria ir para casa cedo. Ho explica que não é seu namorado, mas Keynes não leva as palavras da garota a sério, apontando que todos falam isso na idade dela. Então Ho resolve se despedir de Keynes o chamando pelo nome. A garota se vira mais uma vez para olhar para o homem com quem ela se casou em sua vida passada e estava noiva nessa. Keynes parece surpreso, notando ela sair aos poucos sem falar mais nada. Ho parte sem olhar para trás, mas Keynes acha bom ver ela passando tempo com seus amigos. Ele observa a conversa de Ho com um sorriso, mas então se lembra que Ho havia dito no beco, que ela apenas queria retribuir o mal pelo mal, notando que ela disse isso com crueldade, achando engraçado ela ter falado como se ninguém no mundo fosse apoiá-la, mas tendo amigos que podem cuidar dela. Ele espera que a garota esteja bem agora. Então Keynes percebe que hoje é o início da festa e está muito bonito lá fora, e as pessoas estão animadas. Mas ainda assim é solitário para ele passar o tempo sozinho nesta celebração. Ele lembra quando ela se despediu dele, notando que suas palavras soaram incomuns, se perguntando se foi por causa de sua aparência. Keynes se sentiu que tenha se portado como um idiota na frente dela, mas ainda assim ele não entende o que pode ser para uma garotinha como ela deixar uma impressão tão forte. Para piorar a situação, Keynes percebe algo, e se pergunta se ela realmente sabia seu nome, pois tinha certeza que não havia se apresentado para ela antes, o que surpreendeu ele mais que tudo. Nesse momento, Cecília e Arthur correm até Ho, e ambos estavam muito preocupados com ela, esperando que sua amiga estivesse bem. Cecília confessa que eles estavam procurando Ho há muito tempo, e agora estavam felizes por finalmente tê-la encontrado. Arthur se vira para Cecília e pergunta se ela realmente está bêbada, pois parece muito alegre e desajeitada, mas Cecília nega, dizendo que está sóbria. Arthur percebe que isso significa que Cecília realmente bebeu. A garota estende as mãos, e com o rosto vermelho diz que houve um pouco de degustação nas ruas e ela tomou um copo, mas não está bêbada de forma alguma. Cecília abraça e diz que gosta muito de Ho, mas Ho explica a Cecília que ela não é tão importante. Cecília confessa à sua amiga que ela é, e olha para sua amiga, dizendo que Ho é uma pessoa muito boa que a salvou da morte, sendo sua benfeitora. Mas Ho não ficou nada feliz em ouvir essas palavras, e seus olhos estavam cheios dos horrores de sua vida passada. Pouco depois, Cecília diz que tem algo para Ho, então pede que ela olhe em sua bolsa. Ela pede para Ho experimentar algo. Cecília estende um doce delicioso para Ho, pedindo que a garota abra a boca e prove. Quando Ho percebeu que era uma brincadeira e começou a mastigar o doce, ela ficou muito infeliz. Cecília não conseguiu se conter ao ver Ho comendo mochi, e não podia acreditar que isso estava acontecendo com ela. Cecília imediatamente abraça Ho, dizendo que a garota é muito legal, enquanto Ho apenas pergunta a Arthur quando que Cecília vai voltar a si, porque aparentemente ela está muito bêbada. Arthur responde que talvez Cecília volte, avisando que ela ficará muito envergonhada quando se lembrar de seu comportamento, e até irá à casa de Ho para se desculpar. Ho percebe que aparentemente Cecília não é novata nisso. Cecília pede a seu irmão que ajude, porque está se sentindo mal. Ao mesmo tempo, seu fiel irmão Noel entrega a sua irmã um pacote, dizendo que já tem tudo preparado, e Ho percebe que provavelmente também não é a primeira vez que eles estão juntos em feriados assim. Nesse momento, Ho está observando os doces deliciosos. Ela mesma não notou como gostou do sabor do prato exótico. Essa doçura agradou a garota, e depois de um momento, Ho refletia sobre a estranheza de sua vida, pois se encontrava na mesma vida, então ela esperava que os mesmos eventos acontecessem. No começo sua vida deveria ser desinteressante e monótona. Ho se lembra de Keynes acariciando sua cabeça e dizendo que nesses casos, o costume é agradecer pela ajuda, enquanto a chamava de garotinha, e como Cecília disse a ela que gostava muito, mesmo estando bêbada. Mas tem um evento que é bem diferente do que ela se lembra. Ela conheceu Arthur, que queria se tornar seu professor e amigo para ajudá-la a lidar com suas emoções. No fim, aquela primeira escolha de salvar Cecília influenciou grandemente os eventos de seu futuro. A garota não quer ser chamada de assassina, e agora percebe que quer levar sua vida a finais diferentes. Mas ela sabe que não é por causa desses novos eventos que ela deve ter certeza que seu futuro mudará. Ho está pensando que se alguém tentasse matá-la novamente, ela fará a mesma coisa, então teria que fugir de novo para salvar sua vida e acabaria tendo o mesmo destino. É difícil imaginar que em 3 anos ela poderia estar vivendo uma vida diferente, se escondendo nos esgotos entre o lixo. Arthur percebe que sua amiga está agindo de maneira muito estranha, e pergunta por que Ho está tão séria. Ho diz que apenas encontrou alguém que conhece.
Arthur pergunta se é uma pessoa desagradável para ela, mas a garota diz que não é bem o que ele pensa, embora esse rapaz não gostasse dela antes. Arthur pode juntar as palavras que Ro disse, e imagina que está é uma pessoa antipática com Ro, mas que ela não se importa com isso. A garota responde que não tem intenção de odiar ninguém, então ele pergunta por que Ro está cautelosa com essa pessoa, pensando seriamente sobre isso enquanto prestava atenção ao comportamento dela. A garota ficou surpresa com a pergunta de Arthur, pensando no que significava. Ela explica que não é isso, mas apenas não quer que esse rapaz descubra como ela é e então mude sua atitude. Ro não quer ser vista como uma assassina de novo, então ela involuntariamente expressou essa sua opinião para Arthur. Então, o mago pergunta à sua amiga como ela realmente era. A garota começa a responder, mas imediatamente suas palavras frias são interrompidas pelo som das lanternas mágicas, e tudo ao redor deles floresce com cor. Se revela que as lanternas foram acesas nas ruas por toda a capital. A garota fica surpresa, mas nunca terminou sua resposta. A garota observou o belo espetáculo de milhões de lanternas nas ruas de toda a capital, e Cecília lembra como disse a ela que esse lugar seria muito bonito à noite. Ro se surpreende e diz que Cecília estava certa, ela disse isso e realmente é muito bonito, sendo a primeira vez que Ro vê as lanternas nas ruas durante o festival. A garota nunca tinha desfrutado da vida, então nunca tinha sido capaz de participar desses eventos antes. Na verdade, ela está mais acostumada ao beco fedorento onde se escondia para evitar ser morta. Ro percebe tudo isso, e decide que não quer mais voltar àquela vida passada. Parece que Ro está em um lugar onde não deveria estar, cercada por pessoas boas e em um lugar agradável e limpo das ruas principais. Assim, se sua vida mudar um pouco, talvez Ro possa sair da escuridão em que estava antes. Cecília pega a mão de Ro e pede à amiga para irem juntas, mas Ro se pergunta para onde estão indo. Cecília diz animada que elas devem se apressar para conseguir um bom lugar. A garota não entende para onde sua amiga está lhe levando, mas Cecília explica com um sorriso que não tem mais tempo e ela vai entender quando chegarem lá. Ela ainda não tem certeza, mas pensa que gosta muito mais de sua vida do jeito que está agora. Acontece que fogos de artifício foram ouvidos na cidade, as luzes explodiram no céu e os rapazes assistiram ao belo espetáculo. Ro não conseguia tirar os olhos dos fogos de artifício, e seus olhos refletiam as luzes cintilantes no céu. Arthur disse feliz que era um espetáculo maravilhoso, e perguntou a Ro se ela gostou do fato dos rapazes terem conseguido tirar a garota de casa. Ro fica envergonhada e até cora um pouco, mas então um sorriso aparece em seu rosto. Ela diz que a apresentação não é ruim, e independentemente do que o futuro lhe reserva, ela gostaria de aproveitar o que tem agora. Agora Ro se sente calma e feliz ao redor de seus ditos novos amigos, mesmo que seja difícil para ela se acostumar com esses novos relacionamentos. A garota não está acostumada com algo assim, e não sabe o que acontecerá a seguir e se poderá mesmo mudar seu destino. No dia seguinte, tem um tumulto na mansão de Kenneth, e o jovem senhor estava se sentindo muito mal. O homem ao seu lado disse que ele deveria ter bebido menos, já que depois do trabalho, Kenneth bebeu até de manhã. O homem ao lado dele era seu irmão, e quando Kenneth pergunta quando que ele chegou lá, o irmão responde que acabou de chegar, e pôde ouvir ele vomitando pelo corredor, então subiu para dar uma olhada. O irmão de Kenneth é Isaac, o conde da família Loderick. Kenneth responde seu irmão que sua voz faz sua latejar, enquanto Isaac pergunta por que ele bebe o tempo todo. Mas então Kenneth responde com um sorriso que beber sempre tem consequências muito interessantes, e está feliz que a humanidade foi agraciada com o dom de beber álcool. Isaac não entende bem a justificativa de seu irmão mais novo, mas Kenneth tenta mudar de assunto e pergunta o que Isaac estava fazendo em seu quarto e lhe incomodando tão cedo. Isaac respondeu que queria contar algo a ele já há algum tempo, mas explicou que faz um tempo desde que se viram. Kenneth começa a ficar preocupada, e pede para o seu irmão contar logo. Isaac admite que devia ter feito isso antes e numa situação mais séria, então se desculpa com ele, antes de anunciar que ele está noivo agora, deixando Kenneth em choque. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Magia de Sangue.